Boa noite, eu sou Cristina Costa, psicanalista do IBCP e estou aqui para mais uma palestra. Como há um ano eu venho fazendo, as minhas palestras procuram tratar do feminino. O IBCP já tem uma longa tradição no tratamento desse tema. Houve grupos como Confraria de Mulheres, que era coordenado pela professora Beth Ruivo, a Psicanálise o Feminino, que era coordenado pela psicanalista Marinês Matos, e ao qual eu pertencia também. E agora nós temos um outro grupo, chama-se Lugar de Fala, o Feminino em Análise. É um grupo formado pela psicanalista Tereza Cristina por mim e pela psicanalista Beatriz Furlan, e que pretende reunir mulheres e homens que queiram tratar sobre o feminino. As nossas reuniões são às quartas-feiras de todos os meses, às 20 horas, através da plataforma Zoom. Como na quarta-feira todas as salas do IBCP já estão sendo ocupadas, nós vamos usar a minha sala pessoal de uma assinatura que eu tenho na plataforma Zoom. O ID é 839-188-2642. Não precisa de senha. Eu vou repetir: 839-188-2642. Então, quem estiver interessado, apareça às 20 horas das quartas-feiras dos meses, e nós teremos 1h30 de conversa sobre o feminino. Que feminino é esse? Não é um gênero, não é uma anatomia, não é uma sexualidade. É o feminino pensado como um arquétipo, né? O que é um arquétipo? O arquétipo é um conceito criado, popularizado pelo psicanalista Carl Gustav Jung, que trabalha com uma estrutura psíquica constituída de consciente. Consciente é tudo aquilo que nós estamos usando agora, quer dizer, que nós falamos, nós pensamos, nós sabemos, nós queremos, né? E também a psique é constituída do inconsciente. O que há no inconsciente? Os sonhos, os devaneios, os desejos, os impulsos e tudo mais. Aquilo que eu não sei, não lembro, não penso, né? E o Jung dizia que a psique humana é constituída também do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É o lugar onde estão os arquétipos. O que são os arquétipos? São modelos primordiais de comportamento, de sentimento, de atitude, de emoções, né? Que constituem uma determinada relação da humanidade, uma determinada relação que a humanidade criou. Vocês sabem que quando nós deixamos de ser primatas superiores e nos tornamos o Homo sapiens, nós rompemos com a nossa imersão na natureza. Nós continuamos existindo muito próximos da natureza, nós fazemos parte da natureza, mas nós não somos absorvidos pela natureza, né? Nós temos o que alguns chamam de livre-arbítrio, outros chamam de sabedoria, que é a capacidade de não termos um comportamento pré-determinado, né? Então, por exemplo, um passarinho, um João de Barro, ele já nasce sabendo como faz uma casa de João de Barro, né? E ele vai fazer sempre daquele jeito, os filhos dele farão daquele jeito, etc. Porque a herança genética que ele recebe faz com que ele crie uma casa de barro daquela maneira. Então, nós sabemos que esse comportamento é pré-determinado, né? Nós não, basta a gente ver a cidade de São Paulo, que tem casa de todo tipo, né?
quer dizer, nós temos a possibilidade de escolha, de planejamento, de decidir para além da nossa herança genética e até dizer não para a nossa herança genética e fazer o que nós temos vontade. Então, a partir daí que nós passamos a poder escolher, nós vivemos em grupos. E nesses grupos nós criamos relações, que não são relações apenas biológicas e genéticas, né? Mas são relações, por exemplo, que nós temos com o Sol, que nós temos com os oceanos, que nós temos com os outros animais e que nós temos entre nós, as relações de parentesco, que nos outros animais não duram a vida toda, principalmente entre os mamíferos. Já entre o ser humano, não. Nós temos pai, temos mãe, temos filho, temos tio, temos avô, temos avó, temos toda uma cadeia de relações. Muito bem. A partir de 35 mil anos, quando essa mudança da nossa relação com a natureza aconteceu e nós começamos a criar uma maneira peculiar de ser, uma maneira cultural de ser, os arquétipos foram sintetizando as diversas formas do ser humano ser nas diferentes culturas de todo o planeta, né? Então, nós criamos um arquétipo da morte, um arquétipo do nascimento, um arquétipo do feminino, um arquétipo do masculino, um arquétipo sobre o pai, a mãe, o filho, o sol e assim por diante. E o arquétipo, então, é esse modelo de conduta que faz com que o ser humano muitas vezes sinta determinadas emoções, determinados sentimentos, determinados desejos diante de uma determinada relação com a natureza ou com outro ser humano. Isso aqui é o arquétipo. O arquétipo fica no inconsciente coletivo, porém é importante nós sabermos que esse inconsciente coletivo é individual. Não é como uma biblioteca que nós vamos pegar os mesmos livros e ler a mesma história, né? Não, não é assim. O inconsciente coletivo armazena os arquétipos para que nós façamos uso dos arquétipos da melhor maneira que esteja adaptada à nossa condição, à nossa situação e à nossa personalidade. Então, nós temos um arquétipo no nosso inconsciente coletivo individual, tá? Bom, então nós vamos falar, nesse grupo, lugar de fala, o feminino em análise, nós tratamos exatamente desse arquétipo feminino, que existe principalmente nas mulheres, mas existe também nos homens. O Jung sempre foi adepto dessa ideia de que existe uma porção feminina nos homens e existe uma porção masculina nas mulheres. A porção feminina nos homens se chama ânima, a porção masculina nas mulheres se chama ânimos. Então, nós vamos falar de um feminino que existe tanto em mulheres como em homens. E por isso nós gostaríamos muito de ter também participantes homens para poder conversar conosco sobre isso. Por que a gente quer tanto falar do feminino, né? Porque o feminino é ainda um mistério em muitos aspectos, né? E por que é um mistério? Bom, primeiro, porque as mulheres, durante toda a existência da cultura humana, ela tem se mantido muito mais dentro do seu próprio ambiente, do ambiente doméstico, da sua família, da sua vida em família, né? Então, as mulheres transitaram menos pelos espaços públicos, né? E, portanto, se tornaram menos conhecidas, menos visíveis do que os homens. Por outro lado, a ciência foi sempre feita pelos homens, até 100 anos atrás, mais ou menos, né? Quando as mulheres começaram a sair da condição de objeto de estudo da ciência para serem também cientistas.
não só na psicanálise, mas na medicina e em todas as outras áreas também. Então, hoje, a ciência tem não só a voz dos homens, mas também a voz das mulheres. E são as mulheres podendo falar delas mesmas, né? Então, nós podemos entender, quando pensamos tudo isso, né, na pergunta que Freud faz em um de seus trabalhos, que é, afinal, o que deseja a mulher? Né? Então, a mulher continua um mistério a ser desvendado, porque quando se falava em ser humano, se pensava no ser humano homem. Hoje não, nós pensamos no ser humano homem e no ser humano mulher, que são diferentes em vários aspectos, graças a Deus, né? Muito bem. Então, esse grupo Lugar de Fala é um grupo que vai tratar do arquétipo feminino. E, por isso, para falar sobre isso, nós vamos falar sobre as heroínas e as vilãs, que é um aspecto do feminino, como nós vamos ver quais são os exemplos que nós temos de heroínas e vilãs, e depois como é que isso tudo está dentro de nós e como a psicanálise pode trabalhar com isso. Então, esse é o objetivo da nossa palestra de hoje. Eu preparei um PowerPoint para ilustrar a palestra, já que a gente tem que ficar vendo uma tela, vamos ver uma tela com outras imagens que nos ajudem a pensar, a sonhar, a imaginar. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. E vamos conversar sobre heroínas e vilãs. Como eu falei para vocês, o arquétipo eu tentei ilustrar através dessas duas imagens que mostram pintores pintando mulheres, né? Então, nós estamos vendo que esse pintor tenta se basear nessa... Tenta se basear nessa modelo para fazer a sua obra. A imagem do lado direito é um pouco mais antiga, é mais do século XIX, início do século XX, mas também mostra exatamente isso, o pintor pintando numa tela uma imagem inspirada na realidade. Então, o arquétipo é isso, é esse modelo que inspira a conduta das pessoas. A única coisa que é o contrário, o arquétipo inspira a vida real, enquanto no pintor é a vida real que inspira a sua obra. Mas é mais ou menos essa relação modelar que existe entre o arquétipo e a vida real. Muito bem. Já que nós vamos falar de heróis e de heroínas, quer dizer, nós vamos falar de heroínas, nós vamos usar um arquétipo, que é o arquétipo do herói, né? Então, nós vamos falar o que é o herói. É importante pensar que existe esse arquétipo do herói, por quê? Porque todos os mitos sempre falaram do herói. O que é um mito? O mito é um tipo de narrativa primordial, quer dizer, desde que o ser humano começou a desenvolver o simbolismo, a linguagem, a capacidade de se expressar através da linguagem, ele criou narrativas. E as primeiras narrativas foram narrativas mitológicas. Quais as características de uma narrativa mitológica? Bom, em primeiro lugar, o mito é uma história circular, é uma narrativa circular. Ela começa e ela volta ao seu retorno. Por exemplo, em outra palestra que eu fiz aqui no IBCP, nós falamos sobre
o mito de Perséfone, né? Que é filha de Deméter, a deusa da fertilidade, a que cuida das florestas, das plantações, dos jardins. Muito bem. Deméter adorava a filha acaba se casando com Hades, que é o deus dos infernos, e sai de casa, né? Ela é raptada. Muito bem, Deméter vai lá e consegue chegar a um acordo e pedir para Hades permitir que durante 6 meses do ano Perséfone passe com ela e que 6 meses do ano passe com ele. Ele aceitou isso, então esse mito conta que nos 6 meses em que Perséfone vai ficar com a mãe, é a época da primavera e do verão. Nos 6 meses em que Deméter deixa Perséfone ficar com Hades, é o outono e o inverno. Então, o que acontece? Esse mito vai contar uma história circular, porque todo ano tem 6 meses de primavera e verão e 6 meses de outono e inverno. 6 meses em que Deméter está feliz cuidando da natureza, das florestas, das plantações, e 6 meses em que ela está deprimida porque não está com a filha, e são os anos de outono e inverno, né? Então, essa é uma característica do mito, uma história circular que se repete por toda a eternidade. Uma outra característica do mito é que ele é transcendental, quer dizer, ele procura explicar para cada povo como é que aquele povo surgiu, como é que ele sobrevive, e qual é a história dele e que relação esse povo tem com os deuses, com as divindades. Então, os mitos são extremamente importantes. E esses mitos acabam sendo repetidos ao longo de todas as gerações, porque eles sintetizam os verdadeiros sonhos e desejos da humanidade, né? Então, eles têm um alcance fenomenal, e é por isso que nós aqui estamos falando de Deméter, de Perséfone, em vez de estar falando do clima-tempo, por exemplo, né? Então, vamos lá. Mas é importante a gente saber que, embora o mito conte essa história através de personagens fictícias, ele não é uma fantasia, ele está, na verdade, falando da realidade do ser humano, da cultura humana, né? Então, nós precisamos pensar os mitos com muita seriedade, porque eles têm uma importância enorme para nós conhecermos a realidade humana. Bom, então, para começar a nossa fala, nós vamos falar do mito do herói, que é chamado por muitos atores como a jornada do herói, né? Então, nós vamos falar, porque é daí que vem também a jornada da heroína, né? Então, o que é um herói? Bom, nas sagas do herói, o herói é uma pessoa comum, como vocês, como eu, como todos os seres humanos mortais, né? E ele tem a sua família, tem a sua região, tem o seu lugar de morada, tem os seus hábitos, tem a sua atividade produtiva, né? E ele está lá e, de repente, esse herói ouve um chamado. Esse chamado pode ser uma voz, esse chamado pode ser uma notícia, esse chamado pode ser um convite, esse chamado pode ser um sonho, né? Mas, de alguma forma, esse herói ele é chamado da sua vida comum para defender um povo, para salvar uma população que está em perigo, para decifrar o enigma de uma esfinge, enfim, para encontrar um grupo que está perdido, para achar um remédio que uma população está desejando. Esse herói, no começo, não aceita nem o convite, não acredita no sonho, recusa ouvir as vozes que o chamam, ele vacila, ele se esconde, ele disfarça, ele se justifica. Mas as vozes, os sonhos, os convites insistem, e ele acaba por aceitar, né?
ele acaba por aceitar e ele vai, então, seguir o seu caminho, ele vai fazer a sua jornada. Essa jornada é cheia de provações, né? Ele vai encontrar obstáculos, ele vai ficar doente, ele vai perder suas armas, ele vai passar por grandes desafios, ele vai encontrar inimigos, mas ele vai enfrentar todas essas dificuldades. Nessa jornada em que ele vai enfrentar tantas dificuldades e tantos obstáculos, ele vai encontrar ajuda. Ele vai ter ajuda, seja de uma fada madrinha, seja de um amigo, seja de um mendigo que está pelo caminho e que o orienta e diz: olha, por aqui, eu vi as pessoas que você está procurando passarem por aqui, vá por esse lado. Ou ele vai ter um sonho, e alguém vai aparecer no sonho e vai dizer o que ele tem que fazer. Então, ele é sempre ajudado. Então, na saga de herói, existe sempre essas figuras lendárias, esses personagens adjacentes que vão ajudar o herói a cumprir sua missão. É importante pensar que, enfrentando esses obstáculos, ouvindo essas vozes, vendo essas possibilidades, o herói se transforma, né? Então, a jornada do herói é sempre uma jornada transformadora. Não só ele faz a sua jornada, como a jornada o faz também, né? E ele nunca mais será como quando ele saiu da onde ele estava. E ele consegue o que ele quer. Ele consegue decifrar o enigma da esfinge, ele consegue o remédio para a população, ele consegue salvar um barco do naufrágio, ou ele consegue sair ileso do dilúvio, levando casais de animais de toda espécie para povoar o planeta. Enfim, ele sai vitorioso na jornada, esse herói. Ele sai herói. E aí ele vai buscar o retorno, ele vai voltar para o seu lugar de origem, para a sua casa, para a sua família, para o seu lugar, para a sua atividade. E esse retorno faz parte da jornada do herói, né? Então, também faz parte. Nem sempre ele volta, como nós vamos ver no slide seguinte, né? Muitas vezes o herói morre, né? Nós temos aqui 3 exemplos. Mahatma Gandhi, que é um personagem histórico, foi o grande líder da independência da Índia, da Grã-Bretanha, né? A única independência que não teve derramamento de uma gota de sangue, né? Nós temos Joana, ele é assassinado e ele morre, né? Aí nós temos a imagem do enterro dele, enterro não, do ritual fúnebre dele. Nós temos Joana d'Arc, que depois de uma longa jornada, e que nós vamos ver, porque nós vamos tratar de uma das nossas heroínas, é ela, e que acaba morrendo na fogueira, né? Ela é queimada viva, e dizem que a última coisa que ela falou foi justamente chamar Jesus Cristo, que é a imagem da direita que nós temos aqui, que é um outro herói que é crucificado, depois ele ressuscita, como acreditam os cristãos, mas ele morre crucificado. Jesus Cristo não chega a ser um personagem histórico, porque não há provas documentais da existência dele, mas nós conhecemos muito da vida dele pelos relatos orais e escritos que existem. Mas o nosso herói, ele é um protagonista e ele é um fundador. Quer dizer, se ele se transformou,
também nada volta a ser como era antes dele existir, né? Então, nós temos aqui também 3 exemplos. Siddhartha Gautama, que é um personagem histórico, há documentos provando que ele existe, e que foi o fundador do budismo, né, chamado de Buda. Nós temos também o Abu al-Qasim Maomé, que é o fundador da religião muçulmana, devota a Alá, né? E que também teve um chamado, como vocês sabem disso, e do lado direito o rei Arthur, que é um dos grandes líderes da formação da Grã-Bretanha. O rei Arthur não tem também comprovação histórica da sua existência, mas inúmeras lendas e sagas que falam do rei Arthur. Então, de qualquer jeito, como figura mítica ou como figura histórica, ele foi um personagem extremamente importante para a formação da Inglaterra. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o herói não é uma celebridade. O que é uma celebridade? Celebridade são pessoas que são incensadas pela mídia, né? Que fizeram grandes coisas, grandes músicas, grandes corridas, como Ayrton Senna, Elis Regina, Rita Lee, que são muito queridas da sociedade, que nunca serão esquecidas. Os que já morreram serão sempre lembrados, comemorados, homenageados, né? Mas a celebridade não é um herói. Primeiro, porque ele não chegou, a celebridade não chega a fundar, seja um povo, uma cultura, uma religião, um movimento artístico, né? A celebridade não tem o comprometimento ético e moral que tem o herói, né? O herói realmente ele busca não só o seu bem, mas o bem da humanidade, né? Então, isso é uma diferença moral e ética importante que diferencia o herói da celebridade. Mas se nós falamos do herói, vamos falar também do anti-herói, né? O anti-herói é um personagem, é um protagonista, seja da literatura, seja do cinema, etc., mas ele não tem também as qualidades morais do herói, né? Ele acaba errando, ele acaba se enganando, ele acaba não chegando ao final a que se destina, né? Então, nós trouxemos aqui 3 exemplos. Por exemplo, Dom Quixote, a obra-prima do Miguel de Cervantes, né? Trouxemos aqui a Juliana Paz no papel de Gabriela, do livro do Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, e Joaquim Fênix no papel de Coringa, um filme recente que contava a saga do grande opositor do Batman, né? Então, nós vamos ver que esse anti-herói ele erra. Por exemplo, a Gabriela, vamos falar da Gabriela. A Gabriela é uma moça do campo que vai para a cidade, acaba se casando com o Nassib, né, que é um imigrante árabe, mas depois ela vê que ela não tem nada a ver com o casamento, desfaz o casamento, em vez de ficar sonhando com o amor romântico, ela quer a sua liberdade, viver a sua sexualidade com muita liberdade, com muita espontaneidade, e ela, enfim, vai fazer a vida dela. O Dom Quixote, de tanto ler livros de cavalaria, ele sai como cavaleiro andante para defender a sua amada, né? Mas ele, no fim, acaba se debatendo, foi com moinhos de vento, né? E o Coringa, nesse filme recente, ele mostra justamente que ele teve uma série de dificuldades, que ele era doente, que ele não teve ajuda, etc., e que ele sofreu uma série de injustiças e de dificuldades que justificam a violência dele, né? Mas nenhum deles, portanto, chegou a resolver, a se transformar
ia resolver o chamado a que a sua jornada se destinava. E aí nós temos também uma outra protagonista que é muito importante, um protagonista, que é o vilão ou a vilã, né? Ao contrário do herói, o vilão e a vilã, eles querem destruir, ferir, conquistar e impedir os heróis de chegarem ao seu destino, né? Então, nós temos aqui a Angelina Jolie no papel de Malévola, mostrando exatamente que uma vilã pode ser uma protagonista. Bom, então agora nós entramos especificamente no objeto da nossa palestra, que é passar pelas heroínas e pelas vilãs da cultura humana, né? Então, nós vamos trazer 3 exemplos de heroínas e 3 exemplos de vilãs, né? Vamos começar com Antígona. Antígona era a filha de Édipo. Édipo e Jocasta tiveram 4 filhos: Etéocles, Policines, Ismênia e Antígona, né? E quando Édipo e Jocasta descobrem que haviam cometido um pecado, né? Haviam se casado sem saber que ela era mãe de Édipo e tido 4 filhos, né? E que Édipo tinha matado o pai, Jocasta se suicida, ela se enforca. Édipo pega os grampos que ela tinha nos cabelos e fura os olhos, ele fica cego. Os filhos dele, Etéocles e Policines, que são os herdeiros do trono de Tebas, resolvem expulsar Édipo da cidade de Tebas. Quando Édipo está saindo de Tebas, ele amaldiçoa os filhos e diz que, por causa disso, por terem renegado o pai, eles vão se matar num duelo. Quem acompanha Édipo é Antígona. Antígona vai e é aos olhos do pai. Ele erra de errante, né? Ele percorre grande parte da Grécia, até chegar a uma pequena cidade que aceita receber Édipo e Antígona. E aí eles ficam lá. Bom, Etéocles e Policines, para não verem a maldição do pai se realizar, isto é, para eles não se matarem em um duelo, eles resolvem dividir o poder. Cada ano, um deles vai dirigir Tebas. E o primeiro é Etéocles, que é o mais velho. Então, Etéocles sobe ao trono de Tebas e Policines sai e vai para a cidade de Argos, onde se casa com a filha do rei de Argos. Muito bem. Passa-se um ano e Policines volta para Tebas para ocupar o trono, como eles tinham combinado. Mas Etéocles, vocês sabem que o poder agrada muito as pessoas. E Etéocles fala que não vai entregar porque ele é o mais velho. Policines fica bravíssimo, sai de Tebas, vai a Argos, pega o exército de Argos e ataca Tebas. E fica uma guerra com muitos mortos, estão todos se matando. E aí, Etéocles e Policines resolvem se bater em duelo, que aquele que vencer fica com o trono de Tebas. E como Édipo havia amaldiçoado, previsto, predestinado, né? Eles se matam um ao outro no duelo. Muito bem. Ismênia, que era irmã deles, fica desesperada e vai procurar Édipo e Antígona. E conta o que está havendo, e é aí que Édipo morre. Édipo morre, dizem que Zeus se compadeceu do sofrimento de Édipo com a sua culpa, né? E ele morreu. Antígona e Ismênia voltam para Tebas. Só que aí Creonte, que era o tio delas,
já havia assumido o poder em Tebas e havia decidido o quê? Que Etéocles, que era o antigo rei de Tebas, seria sepultado com honras de Estado e que Policines deveria ser abandonado à sua sorte, quer dizer, o cadáver dele deveria ser abandonado fora dos muros de Tebas. Nessa época, a lei dos deuses, a lei estabelecida por Zeus, era de que aquele cadáver que não tivesse um ritual fúnebre ficaria errante pelo resto da eternidade no inferno. Antígona, sabendo disso, se recusa a abandonar o cadáver de Policines fora dos muros de Tebas. Ela enfrenta Creonte e ela diz para Creonte que nenhuma lei do homem é superior à lei de Deus. E, quando chega de noite, ela vai procurar o cadáver de Policines e canta os cantos fúnebres e cobre de terra o cadáver de Policines. Creonte, sabendo disso, nem precisa mandar buscar Antígona, porque ela mesma vai lá e se apresenta para Creonte e conta o que fez, né? E Creonte manda enterrá-la viva. Então, ela é uma heroína que morre, mas ela passa por toda a mitologia e até os dias de hoje como a primeira mulher que enfrentou um poder humano. Então, aqui nós temos uma pintura mostrando Antígona enterrando Polinices. Vocês desculpem, aí está errado, é Policines, né? Não é Polinices. E na outra imagem nós vemos ela falando com Creonte e dizendo que tinha enterrado o irmão. Antígona é venerada através de milhares de anos. E até hoje, em 2018, nós temos essa fotografia de Antígona sendo uma peça que estreou em Campinas por Edgar Contar, e aí nós estamos vendo ela justamente quando se entrega a Creonte para o seu castigo. Bom, agora passamos à segunda heroína de que nós vamos falar, Joana d'Arc. Joana d'Arc era filha de um casal de camponeses na França, ela é uma figura histórica, né? E desde os 13 anos ela ouve vozes dizendo que ela deve se oferecer ao rei da França para ajudá-lo a reconquistar a França. Havia a Guerra dos 100 Anos, que opunha a França à Grã-Bretanha, né? E o rei Carlos VII está tendo diversas derrotas. Então, essas vozes chamam Joana d'Arc para se oferecer ao rei. Ela, no começo, não ouve as vozes, depois ela acha que realmente essa é a missão dela na vida, e ela consegue, depois de muita insistência, aos 17 anos, ser recebida pelo rei, e o rei acaba dando a ela parte do seu exército, e ela consegue enormes vitórias, né? E, finalmente, como eu falei para vocês, os heróis e as heroínas conseguem chegar ao seu objetivo, como Antígona conseguiu enterrar Polinices, né? Joana d'Arc consegue enormes vitórias e ela consegue garantir a conquista da região de Orleans e Carlos VII é sagrado rei da França, né? Mas acontece que, depois disso, quando ela vai para Paris, para a coroação do rei, ela tem uma série de reveses. E a Igreja Católica
começa um julgamento por heresia e bruxaria, né? E ela finalmente é condenada pela Igreja Católica, que manda que ela seja queimada viva como bruxa e herege. Mas o culto a Joana d'Arc jamais parou, e ela hoje, 500 anos depois, é considerada como uma heroína da França e uma santa. Ela foi canonizada pela mesma igreja que a condenou. Então, ela é a nossa segundo exemplo da heroína. Nós vamos falar de mais uma heroína de que eu gosto muito, que é Penélope, né? Penélope é a mulher de Ulisses, que em grego tinha o nome de Odisseu, e daí a Odisseia, né? E Penélope se casa com Ulisses e eles vivem muito felizes até que explode a Guerra de Troia. E Ulisses vai defender a sua cidade. E Ulisses sai. Muito bem. Passa-se o tempo, a Guerra de Troia acaba e Ulisses não retorna. Ulisses demora 10 anos para retornar à sua família, a Penélope e ao seu filho. E aí, Penélope tem certeza que o marido voltará. Ela sabe que o marido voltará, ela acredita que o marido voltará e ela quer esperá-lo. Penélope é filha do rei, e o rei começa a falar para ela: bom, minha filha, você precisa se casar outra vez, o seu marido não voltou, a guerra acabou e o seu marido não voltou. E aí, Penélope consegue uma estratégia. Ela diz que aceita se casar novamente quando ela terminasse uma mortalha que ela estava fazendo para o pai de Ulisses, que havia morrido há pouco. E aí, o que ela faz? Ela tece de dia e desmancha o tecido à noite. E assim vai passando o tempo e ela vai conseguindo adiar esse novo casamento. Até que um dia uma escrava vai ao pai de Penélope e diz: olha, pode esquecer, porque esse manto não vai terminar nunca. E aí o pai resolve dar uma ordem para que ela escolha um pretendente. Nós estamos vendo aqui na figura da direita os pretendentes a Penélope, que está afiando a lã para o manto para o seu sogro, né? Então, a Penélope usa outro estratagema. Ela pega o arco do Ulisses e diz: eu só vou me casar com um homem que use o arco como Ulisses usa. E aí, ou usava, né? E aí chega um mendigo, pega o arco e consegue usar o arco exatamente como Ulisses usava. E aí descobre-se que aquele mendigo é Ulisses, e ela o recebe, e eles vivem o resto da vida muito felizes, depois desses 10 anos de espera. Penélope não morre, não é uma heroína que morra, né? Mas ela mostra uma outra maneira de conseguir os seus objetivos, né? Quer dizer, ela tem um chamado, ela sabe que o marido vai voltar e ela quer esperá-lo. E ela consegue, através da sua intuição, da sua resiliência, da sua capacidade de negociar aquilo que ela deseja, mas nunca abandonar o seu sonho. Aqui ainda é ela esperando o retorno de Ulisses e enfrentando a vontade paterna, né? E aqui, quando eles retornam, e diz o mito que Afrodite, que é a deusa do amor, fez uma noite de 24 horas
para que eles matassem a saudade advinda da separação. Bom, agora nós vamos falar das vilãs, né? Aquelas que querem destruir, que não têm limite sequer para o uso da violência. A primeira é Lilith. Lilith é uma deusa da mitologia oriental e também da mitologia judaica, e que diz ser a primeira mulher criada por Deus junto com Adão. Então, ela também foi feita de barro, ela também recebeu a alma através de um sopro, né? Mas Lilith era uma mulher com muitos poderes, era a deusa dos ventos e das tempestades, e ela se recusava a se submeter a uma vida com o Adão, né? Então, para ter a sua liberdade, para ter a sua independência, ela é capaz de trazer doenças, vento, atrocidades. Então, ela é considerada como também a primeira vilã da história. Uma outra vilã é Circe, que é uma deusa, filha da deusa da noite, e ela sabe adivinhações, ela tem poderes sobrenaturais, ela é muito competente, muito astuta e muito independente também. Circe, ela aparece na história a partir da Odisseia, justamente. Quando Ulisses está voltando para casa para se encontrar com Penélope, ele chega ao reino onde reina Circe. E Circe se apaixona por Ulisses. Em primeiro lugar, ela tenta transformar os seus soldados em porcos, né, para mostrar a sua força. E aí, depois é que Ulisses vai conseguir que ela os transforme novamente em seres humanos. E ela vai oferecer a eternidade a Ulisses, caso ele queira ficar com ela no reino dela. E Ulisses diz que não, que ele tem que conhecer o envelhecimento e a morte, que ele não queria viver sem saber o que era a velhice e o que era a morte. Então, Circe também é considerada uma vilã, não só porque ela tenta impedir Ulisses de voltar para casa, como também por como ela usa os seus poderes para destruir, para matar, para trazer doenças, para transformar pessoas em porcos e assim por diante. É importante vocês saberem que na mitologia, os deuses, todos eles são um pouco vilões, né? Então, a Circe não é, assim, uma vilã extraordinária. Muitas vezes, as deusas fazem vilanias, mas como a ela é atribuído o poder da noite, o poder das trevas, ela passa sempre como uma vilã. Finalmente, nós vamos para uma terceira vilã, que é Medeia. Medeia se casa com Jasão, ela ajuda Jasão a ter uma série de vitórias militares, se casa com ele e tem filhos, 2 filhos com ele. E aí Jasão, que era muito mulherengo, né, ele passa perto de um reino, né, o reino de Creonte, e Creonte lhe oferece a filha para se casar. E ele aceita. E ele larga Medeia. Medeia fica enfurecida. Medeia é uma dessas personalidades da mitologia que não põe, que faz sempre aquilo que lhe dá na telha. Ela não tem filtros morais e éticos, né? E Medeia enlouquece de ciúmes de Jasão. E no dia do casamento de Jasão,
há várias versões, eu estou contando a versão de Hesíodo, né? Ela resolve matar a concorrente. Ela faz um bolo cheio de venenos, que só as vilãs é que sabem fazer, as grandes poções venenosas, né? E ela manda para o casamento dizendo que é um presente e manda os filhos entregarem, para que não se desconfie de que havia veneno. E aí a noiva come desse bolo e morre. Os filhos voltam para casa e Medeia tinha preparado ainda um pequeno pedaço de bolo e dá para os filhos morrem. E ela faz isso para se vingar de Jasão, né? Então, e fora isso, ela foi também, fez vários outros casamentos e várias outras maldades, né? Então, ela é um exemplo de vilã. Na literatura e na ficção, nós temos vários exemplos de vilãs, e nós vamos passar por algumas. Uma delas são as vilãs de Shakespeare, por exemplo, a Lady Macbeth, que consegue convencer o marido a matar o rei, né? Também é característico da vilania feminina, às vezes, em vez de enfrentar o seu inimigo, ela consegue convencer os homens, os companheiros, os maridos, os pais, a fazerem maldades contra contra os inimigos dessas mulheres, né? E a Lady Macbeth é uma assim. A outra é a Sycorax, que é de uma novela do Shakespeare chamada A Tempestade, em que um príncipe italiano termina numa ilha e tem que se indispor com o habitante da ilha, que é chamado de Caliban, que é um selvagem, né? E esse selvagem tem uma mãe, que é essa Sycorax, que domina todas as forças da natureza, a adivinhação e toda sorte de magia, né? Então, é, na verdade, uma bruxa. Então, Shakespeare foi um autor que gostava muito das vilãs. Mas na novela brasileira também nós temos várias vilãs, né? Nós temos em Mulheres de Areia a Glória Pires no papel das irmãs gêmeas, uma era boa, Ruth, a outra era má, Raquel, né? E que quando Ruth sofre um desastre, Raquel assume o papel de Ruth e faz uma porção de vilanias com todas as pessoas. Odete Reutemann, da novela Vale Tudo, interpretado por Beatriz Segal, né? Era uma mulher tão má, que ela, quando ela morre, há vários suspeitos da morte dela, porque ela era tremendamente odiada, né? A Renata Sorrah, interpretando Nazaré, em Senhora do Destino, ela rouba uma criança e é capaz de fazer uma porção de outras maldades, inclusive provocar a morte dos seus inimigos. Bom, por que é que nós estamos aqui falando de vilãs e heroínas? Porque, na verdade, nós não somos nem só vilãs, nem só heroínas. Todos nós, seres humanos, temos os dois lados dentro de nós e vivemos a nossa vilania ou vivemos o nosso heroísmo dependendo das circunstâncias, dependendo da situação, dependendo das nossas possibilidades. Então, nós vemos que tanto os mitos que nós falamos que tratam da realidade, como as peças de teatro de Shakespeare, como a literatura, como as telenovelas, quando criam personagens que são heroínas ou que são vilãs, estão nos mostrando dois lados da nossa própria condição de seres humanos, né? Nós não somos divindades, nós somos seres humanos, nós temos os dois lados dentro de nós.
Antes de terminar a palestra, eu queria trazer dois outros mitos que são muito interessantes, porque falam da mulher e falam de características femininas, né? Falam do feminino. O primeiro mito é o das moiras. As moiras eram personagens primordiais de quando começou a surgir o universo, né? E elas foram criadas, são três entidades, e é assim, a mais moça é aquela que, quando nasce uma criança, ela fia o fio da vida daquela criança, ela é a fiadeira. A segunda moira, que é um pouco mais velha, ela vai ser aquela que vai pôr o fio da vida daquela criança na roda da fortuna, com os altos e os baixos, os altos e os baixos. E, finalmente, a mais velha é aquela que, a um determinado momento, corta a vida da criança e é responsável pela sua morte. Da criança não, pode estar velha, né? Mas é importante que essas três figuras femininas, essas três personagens femininas, mostram a passagem da vida, o nascimento, a jornada da vida e a morte final, né? Elas são responsáveis pela vida dos seres humanos e dos deuses, por isso elas eram muito respeitadas na mitologia grega. Na mitologia romana, as moiras são chamadas parcas. Um outro mito muito interessante é o de Ariadne. Como vocês sabem, o Minotauro era uma fera que vivia presa num labirinto, e, anualmente, 7 jovens homens e 7 jovens mulheres eram oferecidas ao Minotauro. E o labirinto havia sido criado para que o touro não pudesse sair de lá, o Minotauro, que era filho de um touro com uma mulher, né? Para que ele não saísse de lá para comer todas as outras pessoas, né? E também para que os jovens não fugissem de lá e servissem de comida para o Minotauro. Ariadne, que era a filha do rei, conhece Teseu e eles se apaixonam. E Teseu, que tinha se oferecido para matar o Minotauro, para tentar matar o Minotauro, pede para que Ariadne o ajude a sair do Minotauro. E ela lhe dá um novelo de lã fiado por ela, né? E ela diz: você vai até lá, mata o Minotauro e depois é só você seguir o fio de linha, né? E ele volta, mata o Minotauro, volta e consegue sair do labirinto e se casa com Ariadne. Tanto as moiras quanto Ariadne têm como objeto mitológico o fio. Então, é muito importante, alguns autores dizem que Ariadne é uma personagem mitológica muito importante, porque quando nós desejamos tantas coisas na vida, quando, na verdade, a gente precisa apenas de um fio. Então, tanto Ariadne consegue salvar Teseu com um novelo de lã, como as moiras decidem a vida humana num fio de lã, né? Então, às vezes é de ouro também, né? Tem várias, o mito é bastante longo. Mas, então, eu quis trazer para encerrar esse passeio mitológico pelas heroínas e vilãs da mitologia, esses dois mitos que tratam do fio de linha e de mulheres que têm influência sobre a vida de seres humanos, né? E todos eles simbolizados pelo fio de lã, como a Penélope, que era uma tecelã, né? Então, o tecido
é alguma coisa, a tecelagem, a fiação, o tecido, a costura, o bordado, é uma maneira muito própria do feminino, né? E não é apenas uma tarefa de costurar, é de dar vida, é de tecer, é de criar, é de relacionar, né? É muito importante. Bom, para terminar, então, nós temos que dizer que nós todos temos esses lados. Os lados criativos, os lados destrutivos, os lados de vilania, os lados de heroísmo, os lados de querer fazer o bem para a humanidade e o lado de querer o mal dos outros, porque nós é que não estamos bem. E nós precisamos integrar esses dois lados, né? Saber que nós temos, saber fazer as escolhas, quando usar a nossa capacidade de brigar, de lutar, e quando nós podemos usar a nossa capacidade de tecer a vida, né? E a psicanálise é extremamente importante, porque ela nos põe diante da nossa realidade, de quando nós estamos sendo heroínas e de quando nós estamos sendo vilãs, e de como é que nós podemos viver em harmonia e em integração, como, aliás, queria o Jung, e é ele que propõe isso na psicologia analítica. Então, eu fico por aqui, essa foi a minha palestra, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa contação de história, e convido mais uma vez vocês para as quartas-feiras dos meses, às 20 horas, acessarem a minha sala particular, aonde o grupo Lugar de Fala, o Feminino em Análise, composto por Tereza Cristina, Beatriz Furlan e por mim, estaremos reunidos esperando vocês. O ID é 839-188-2642. Estamos aguardando vocês. Uma boa noite.